Maria, sou missionário Zé Roberto, missionário católico, doutrina católica, né? Estudo católico, eu sou uma voz. O tema é protestantismo, diz que quem se prostra está adorando. Por exemplo, se eu me prostrar diante de uma imagem via sacra, eu estou adorando a imagem. Se eu me prostrar diante de um padre, estou prostrando para adorar o padre, etc. É isso que a visão protestante passa distorcidamente das visões católicas. Por que eles inventam isso? Por quê? Para o protestantismo não se converter e não voltar para a igreja verdadeira, que tem a tradição, o magistério, tem santos que são os mártires que edificaram, que deram a vida para edificar essa igreja, como os primeiros apóstolos, e etc. Simplesmente uma tática simples para entender. O falso profeta, ele vem lançar sua pregação totalmente distorcida. Mateus 4, Lucas 4, Satanás está tentando ser Jesus Cristo com o quê? Com a palavra. E o falso profeta vai fazer esse tipo de uso de pregação para deglinir os santos do céu e distorcer a patrística, distorcer a escritura, distorcer as pregações que foi ensinado, que foi anunciado pelo nosso Senhor Jesus Cristo e passado pelos seus apóstolos, e etc. Olha só que interessante. Apocalipse 16, 13, 14, é simples, cara. Vi sair da boca do dragão, da boca da fera e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rã. São os espíritos de demônio que realizam prodígios e vão ter com reis de toda a terra, a fim de reuni-lo para a batalha do grande dia do Deus dominador. Quer dizer o quê? O inimigo, ele vem com milagres e prodígios enganadores, com pregações enganadores, com pregações, como posso falar, que vai chamar a atenção do povo. Uma pregação sem a cruz, uma pregação sem a mãe do Senhor Jesus Cristo, uma pregação sem a igreja. Por que você vai ouvir a igreja se você pode ir diretamente a Cristo? Vocês católicos se postam diante dessas imagens, para quê? Vocês são adoradores de imagem. Simplesmente o gesto de postar não é adorar, que o diabo ele já sabia disso. Tanto que ele quer adoração do nosso Senhor Jesus, que se me prostrar, me adorares, te darei toda a glória, todo o reino. Quer dizer o quê? Que glória, que reino é esse? Milagres e prodígio, falsos, enganadores, passageiro, terreno, material. Isso que o mundo do protestantismo usa e atrai multidão. Aqui, ó. Mateus 4, 8 e 9. Então, 9 e 10. Eu te darei tudo isso se prostrares diante de mim e me adorares. Respondeu Jesus para trás, Satanás, pois está escrito, adorará o Senhor teu Deus, e só ele a servirá. Simples, cara, Deuteronômio 6,13. Adoração é somente a Cristo, somente a Jesus Cristo. Nós prostramos diante de uma imagem para quê? Para adorar, não, como culto de honra, reverência, como o profeta Natan prostrou diante do rei Davi, 1 Reis 1, do 22 e 23. Bezabé prostrou também do rei Davi, 1 Reis ali também fala, em 2 Reis 2, 15. Os filhos dos profetas prostrou também diante de Eliseu. Moisés prostrou diante de seu sogro Jesse e beijou. 18:7. Isso, 18:7. Jacó prostrou também diante de Saul, de seu irmão. Tanto ele, suas esposas, seus filhos. Simples, cara. O diabo já sabia essa tática. Quem se prostra diante de uma imagem, diante de uma imagem via sacra, diante de um padre, está adorando. É essa tática, essas pregações distorcidas, que o Apocalipse 16, 13, 14 irão anunciar contra a igreja, que é os falsos profetas. Essas igrejas vindas de homens que não seguem a tradição, que se apartaram do magistério.
A única verdadeira adoração é adorar o Pai em espírito e em verdade, que é a Eucaristia. João 4, 23. Em Salmos, é só Salmos 96. 7. São os confundidos que adoram estátuas e se gloria em seus ídolos, pois os deuses se prostram diante de Deus. As estátuas via sacra, quando é consagrada, já não é mais uma simples estátua, é consagrada. Ela é o que é. São José, é São José, uma estátua de imagem via sacra, é Nossa Senhora, Nossa Senhora. Que é adoração? Não. Aqui está falando imagem de ídolos. Deus, Êxodo 20, versículo 3 e 4. Aqui está falando de imagem via sacra. Aqui, por exemplo, que imagem via sacra? Êxodo 25, 18. Números 21, 8 e 9. Que interessante. E os protestantes usam essa tática. A verdadeira adoração não é somente postar. É adorar em espírito e em verdade. João 4, 23. A única verdadeira adoração é onde tem o culto verdadeiro. Onde foi fundado lá na cruz e foi edificada pelos santos apóstolos, pelos seus mártires, que são os santos. Por isso que a igreja tem essa veneração aos santos, aos mártires. Em Apocalipse 7, 14, 15, ó. Sete, 11 e 12, ó. Todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 animais, postavam-se de face em terra, diante do trono, adorando a Deus, dizendo: Amém. Louvor, glória, sabedoria, ação de graça, honra, poder e força aos nossos Deus, pelo século do século. Amém. Olha só que interessante, cara. Honra. De onde vem essa honra de vir a mãe do meu Senhor? Adoração é isso. Não é somente o gesto de se postar. Que meu Pai procura os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. João 4 e 3. A única verdadeira adoração ali quando tem a Eucaristia ali, ou Santíssimo. Ali sim é a verdadeira adoração. Como vai dizer aqui Apocalipse 7, 11 e 12. Que interessante. Em Mateus 28, olha só que interessante, ó. 16 e 18, ó. Os 11 discípulos foram para a Galiléia para montar montanha que Jesus lhe tinha designado. Quando viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-se, disse-lhe: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha só que interessante, ó. Prostrar e adorar o Senhor Jesus Cristo. A única adoração que é veículo que a Escritura ensina. Quando você se prostra diante da imagem, diante de uma imagem via sacra, prostrando como culto. Se prostrar não é adoração. É gesto. Adoração é exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo. O diabo já sabia disso. Mateus 4 lá. 9 e 10. Para confundir aquele que não entende a Escritura. A palavra. Josué prostrou também, igual ali, ó. Josué 7. José rasgou suas vestes e postou-se com a face por terra, até a tarde diante da arca do Senhor. Tanto ele como o ancião de Israel cobriram de pó as suas cabeças. Ó. De acordo com Apocalipse 7, 11 e 12. Então Salmo 85, 9. Hebreu 12, 28. Que interessante. Olha só. Assim, possuindo nós um reino inabalável,
dediquemos a Deus um reconhecimento que lhe torne agradável o nosso culto, com temor e respeito, porque nosso Deus é um fogo devastador. Deuteronômio 4, 24. O único culto verdadeiro. A única adoração verdadeira é Mateus 26, 26 ou Lucas 20, 22, do 18 em diante, ou então João 6, ou então 1 Coríntios 11, do 23 ao 27. Que interessante, cara. Em 2 Reis 5, 17, então Naamã disse: se não aceitas, permita ao menos que se dê ao teu servo da terra deste país, tanto quanto possam carregar 2 mulas, porque de doravante este teu servo não oferecerá mais holocausto, nem sacrifício a outros deuses, mas só ao Senhor. Que interessante. Que é ali a Santa Missa. O único sacrifício ali e a atualização do sacrifício de Cristo, a única adoração verdadeira é a Eucaristia. Entretanto, que o Senhor perdoe o teu servo, o seguinte quanto o meu soberano, entrando no templo e Remon para adorar, apoiando-se no meu braço, seja-me permitido também me postando no templo de Ramon, e que o Senhor perdoe esse gesto, o teu servo. Olha só que interessante, aqui é o Naamã, quando foi curado ali por o profeta Eliseu, ele prestava culto a Remon. Ele fala, não tem problema algum, você já reconheceu o Deus verdadeiro, você sabe qual é a verdadeira adoração agora. Que interessante. E se você for meditar em João 4, 20, 22, o que o Senhor vai falar para a samaritana. 20, 22, nossos pais adoraram neste monte, mas vos dizei que é em Jerusalém que se deve adorar. Jesus respondeu, mulher, acredita, dita-me, vem a hora em que não adoreis o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adoreis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e verdade, são os adoradores que o Pai deseja. Quer dizer o quê? Olha só, é a igreja. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Vai chegar a hora que vocês vão adorar o Pai em espírito e verdade. Aonde? Sobre ti, Pedro, eu edificaria a minha igreja. As apóstolos, essa igreja se torna pública. Tanto que os apóstolos se reuniam ali na fração, na comunhão, de acordo com o que Cristo ensinou, Mateus 26, 26. Essa é a verdadeira oração. Em 2 torneiras não jorra 2 águas. Não tem 2 Espíritos Santos, é um só Espírito Santo. Não tem várias igrejas, é uma só igreja. É um só culto, uma só adoração. Uma igreja que tem os santos, que tem os mártires, que está em sintonia com o celestial. A igreja celeste, Hebreus 12, 22, 23. Do justo as almas do justo que chegaram à perfeição. Que interessante. O inimigo sabe. Mas lá você, católico, está postando diante da imagem de Nossa Senhora. Você está adorando. A adoração é um sentimento que só pertence a Deus. Se você estiver postando diante da imagem, como gesto, como respeito à imagem via sacra, Naamã está ali, ó, prestando culto ali a Ramon, né? Deus Ramon, se eu não me engano.
Deixa eu ver se é isso mesmo. Segundo Reis. Olha só que interessante. 5. Remon. Ele já reconheceu o verdadeiro Deus. Ele sabe que tem um profeta em Israel. Interessante, quando o Naamã quis dar presente para Eliseu, olha só, essa pregação protestante, ó. Segundo Reis 5, 16. Pela vida do Senhor, a quem sirvo, replicou Eliseu, não aceitareis nada. E, apesar da insistência de Naamã, ele recusou. Olha só que interessante. Muito interessante, cara. O Velho Testamento, ele aponta um novo, cara. Aqui, ó, um Deus aqui, ó. Imagem de ídolos. Remon. Dagon. Interessante. Então, simples, cara. Sobre ti, Pedro, eu edificaria a minha igreja, uma igreja que vai ter a verdadeira adoração, uma igreja que vai ter um só Espírito Santo, uma igreja que vai ter a doutrina, uma igreja que vai ter pastor, igreja 1 Coríntios 2:21, que vai ter apóstolos e profetas. A verdadeira doutrina que vai levar o povo para a salvação. O caminho da verdade. É isso que foi o ministério de Jesus Cristo e também é o ensinamento do Espírito Santo, que o Espírito Santo continua o que Cristo está fazendo. Assistindo essa igreja pela toda a eternidade. Até que ele venha. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Simples, cara. Prostrar não é adorar. A única verdadeira adoração é quando está a Eucaristia e o Santíssimo. Ali você prostra, adora, canta, faz súplica. Como diz Apocalipse 7, 11 e 12. Diante de uma imagem você pede só intercessão. Não adora imagem. Essa imagem te eleva, te aponta à adoração, o verdadeiro Deus. Nossa Senhora, ela não quer adoração para si, ela aponta e mostra o seu Filho e todos os santos. Nossa Senhora é uma fábrica de santos. Todos os papas, a maioria dos papas são marianos. Os verdadeiros profetas, desde começar de João Batista, são marianos. Os apóstolos são marianos. Os apóstolos 14 ali, quem estava ali no cenáculo? Maria. Apocalipse 12, Maria. Na boda de Caná, a João 2, Maria. O profeta Isaías teve a visão dessa mulher. Isaías 7,14. Gênesis 3,15, Maria. Essa é a verdade. Não tenha medo de postar diante de uma imagem de Nossa Senhora. Que sabe o que ela, você sabe o que ela representa. E te leva ao seu Filho Jesus Cristo. Salve Maria. Eu sou missionário Sérgio Roberto.